Oi, gente, bem-vindos ao segundo episódio do podcast do Tecnopapo. O episódio de hoje é sobre crimes digitais com a Tanila Savoy. Eu me chamo Luísa, eu sou aluna de Ciência da Computação da URGS. Eu sou a Duda, também aluna de Ciência da Computação da URGS. Bem-vinda, Tanila. Muito obrigada, Duda e Luísa. É um prazer estar aqui no Tecnopapo e poder compartilhar com vocês um pouco dessa história dos crimes digitais, da internet, nesse mundo que a gente vive hoje. Eu sou a Tanila Savoy, eu sou advogada de formação, trabalho há muitos anos no escritório próprio, só com mulheres, e há mais de 10 anos eu trabalho com o direito digital e com vítimas de internet. Então, acho que hoje é isso que interessa, assim, essa minha jornada no digital e com foco na educação tecnológica para uma sociedade mais justa, mais ética, que saiba lidar melhor nesse mundo que a gente vive. Bom, então, para abrir o episódio, a gente tem algumas perguntas já. Começando pela primeira, o que define exatamente um crime digital e como ele difere dos crimes tradicionais? Muito boa a pergunta. É o seguinte, Duda, para ter um crime, para algum fato ser tipificado como crime, ele precisa estar previsto na nossa legislação penal, ou seja, no Código Penal. Só é crime o que está no Código Penal. Então, ali a gente tem vários tipos de crime. E com o avanço das tecnologias, com o avanço da internet, vários tipos penais, eles migraram para o mundo virtual. E eles foram tipificados também como crime. Um exemplo disso recente, agora de janeiro de 2024, é o cyberbullying. Então, a gente tinha como a criminalização o bullying, e agora a gente tem o cyberbullying, ou seja, num ambiente virtual. O que é um crime cibernético? É um crime praticado no ambiente virtual, com alguma tecnologia, com algum dispositivo, com alguma mídia. É isso, mas tem que estar previsto na nossa legislação. Certo. E quais são os crimes digitais mais comuns que tu vê atualmente? Olha, a gente tem vários. Um crime digital que a gente costuma até falar, é um apelido que a gente acaba dando, golpe, né? Na verdade, são crimes praticados contra pessoas dentro de um sistema financeiro, né? Então, essas pessoas, elas são vítimas, os criminosos entram nas contas delas através de dispositivos e ali fazem saques, promovem que elas mesmas façam esses saques. Então, esse crime é algo que tem acontecido com bastante frequência e que, como geralmente envolve pessoas adultas, a gente acaba tendo um conhecimento maior. Envolve também perda financeira. Então, todos esses tipos de crimes, a gente acaba tendo um maior conhecimento, ele sai na mídia, os programas de televisão também focam muito, mas a gente tem também muitos crimes virtuais que as vítimas são menores de idade e que muitas vezes os responsáveis, pai, mãe, não sabem. Então, a gente precisa também falar e se atentar sobre isso e descobrir também o que está acontecendo, porque são crianças, são adolescentes e que muitas vezes, a maioria das vezes, não compartilham. Só vão compartilhar anos depois, quando o trauma já está muito severo. O cyberbullying, a escola, ela precisa se ater para isso, ela precisa conversar sobre isso com os seus alunos e alunas, precisa orientar essas pessoas que usam os dispositivos, né, para que usem de uma forma correta, de uma forma ética. Então, e tudo que envolve criança e adolescente sempre é mais danoso, sempre é mais caro, assim, para a gente lidar e tem uma maior dificuldade. E não se fala muito, né? Não se fala. Sim. E eu acho que isso que tu comentou sobre a educação na escola é super importante da gente trazer essa conscientização deles desde cedo, né? São pessoas que são mais vulneráveis, são pessoas que são novas na internet, estão aprendendo a lidar com tudo isso, né? Não sabem muito bem ali quais limites, até onde elas podem ir. Então, trazer isso desde pequenos na escola, eu acho que é algo super importante, né? Até porque criança não tem noção, muitas vezes, até de que foi vítima de alguma coisa. Então, é difícil para elas ter uma noção de uma coisa, assim, adulta, que é, por exemplo, leis, enfim. Exatamente, Luiz e Duda. As colocações de vocês, assim, são muito pertinentes. Vocês são estudantes ainda, são maiores de idade, saíram aí do ensino médio não faz tanto tempo, então tem também essa vivência. Mas a educação base, ela é muito necessária, porque hoje em dia
todo mundo tem um dispositivo na mão, tem um acesso à internet. Então, se esse acesso foi desgovernado, isso pode causar muitos danos. Então, são questões assim, bem sérias que têm acontecido. E se tivéssemos uma maior conscientização, uma educação tecnológica vindo da própria escola, falando, fomentando a respeito disso, é o caminho para que a gente consiga assim, viver num mundo virtual mais organizado, inclusive mais ético. Mudando agora um pouquinho o ramo da conversa, quais são os maiores desafios que tu vê para as autoridades ao tentar combater crimes digitais? O conhecimento. Muitas vezes, as autoridades sequer sabem o que está acontecendo. Então, assim, a gente precisa, o primeiro ponto, a gente precisa entender que estamos sendo vítimas de algum crime. Então, é a primeira coisa. Se a gente não sabe ou não entende que aquele ato criminoso não é um ato criminoso, a gente não vai procurar uma autoridade policial. Já começa daí. Então, a gente precisa entender que um determinado ato é criminoso. O segundo passo é procurar uma autoridade policial. Em várias cidades, tem delegacias especializadas em crimes cibernéticos. Ainda que na sua cidade não tenha, você pode se dirigir a qualquer delegacia que vai fazer esse boletim de ocorrência. E aí vai começar uma investigação criminal. E muitas vezes também, um técnico é muito importante, muitas vezes para auferir o que está acontecendo dentro de um dispositivo, dentro de um computador. Isso também é importante. E depois disso, uma assessoria jurídica para, eventualmente, ajuizar um processo aí. Então, assim, são algumas questões que precisam ser feitas, algumas atitudes para serem tomadas. E também, dependendo do que aconteceu com essa vítima, né, um acompanhamento psicológico, porque tem crimes, realmente, eles doem na alma. Então, eles precisam ser tratados, assim, na alma da pessoa, como golpe do amor, por exemplo. Então, você mistura aí muitos sentimentos de uma pessoa que tem uma expectativa, de um casamento, inclusive, de fazer uma vida com aquela pessoa, e, de repente, ela não só se vê sem aquela pessoa, como ela se vê falida também. Então, são problemas que vêm de vários lados e que precisam ser tratados. Sim, agora tu comentou sobre o golpe do amor e eu lembrei que tem uma série no Netflix que fala sobre isso, acho que é baseado num fato real. Eu acho que também trazer esses dados reais numa forma um pouco mascarada, assim, não em forma de notícia, mas trazer, assim, pra mídia um outro formato, como um filme, uma série, é algo também bem interessante, assim, de a gente trazer pra conscientizar as pessoas, sem que pareça que elas estão ali aprendendo sobre algo, sabe? Precisa mesmo. A gente precisa trazer para a realidade o que está acontecendo no mundo virtual. A gente precisa precisa desmistificar, Sim. Na verdade, isso, porque é vida real, acontece. Então, assim, não é porque está no mundo virtual que os danos são diferentes e que as atitudes que a gente tem que tomar são diferentes. É vida, a vida como ela é desse jeito. É o que a gente está vivendo já faz muito tempo, lá pelo menos há 20 anos, a gente tem aí essa internet de uma forma muito real no nosso dia a dia enquanto sociedade. A gente precisa entender isso e, sim, trazer para o público geral o que acontece. Sim. E o que tu acha que as pessoas podem fazer para tentar proteger os seus dados e evitar delas serem vítimas desses crimes digitais? Tem alguma dica, alguma coisa que elas podem fazer para se prevenir? Sim, a prevenção sempre é o melhor caminho, mas a gente só consegue se prevenir daquilo que a gente conhece. Sim. Então, antes da prevenção, a gente precisa entender do que a gente está falando, a gente precisa ter um mínimo de conhecimento. E quando eu falo de tecnologia, eu sou de humanas, eu não sou da área de exatas, eu não programo, mas a gente precisa entender como que essa tecnologia entra no dia a dia nosso, de uma pessoa, por exemplo, de uma advogada que não programa, mas que fala sobre tecnologia e que sente tudo o que essas vítimas passam, que tem contato com elas. Então, as dicas. A primeira é entender do que está acontecendo. Então, assim, se você tem um dispositivo, você tem que tomar conta do seu dispositivo. Você não pode deixar o seu dispositivo desbloqueado em qualquer lugar. Então, são atitudes, assim, muito simples, muito singelas. Você tem que mudar senhas desse dispositivo de tempos em tempos. Se você plugar ele no computador, você precisa retirar ele quando você sair da sala. Porque isso gera o quê? Um compartilhamento indevido,
o espelhamento. Então, tem muitas pessoas que nos procuram que falam, eu estou sendo vigiada. Sim, você pode estar sendo vigiada, dependendo de como você deixou o seu dispositivo, você pode estar sendo vigiada. Então, assim, e como descobrir isso daí? Vira-se uma paranoia, que a pessoa já não sabe o que é real e o que não é. Então, os e-mails, você tem que ter um e-mail confiável, você tem que ter antivírus no seu computador, antivírus confiáveis também. Se você recebe e-mails que você não sabe a procedência, a orientação é não abri-los, não pode. Se você recebe propostas de trabalho, currículos para você analisar de um remetente que você não conhece, não abra. Se o documento ele vem num formato não conhecido, não abra. Então, são pequenas atitudes que, assim, que o mundo virtual, ele nos obriga a ter, e cada vez mais a gente entender como funciona isso, para que a gente não seja vítima. A verdade é essa. E ninguém quer ser vítima. Quando a gente recebia uma carta do correio, a gente sabe que aquela carta de quem está vindo, você tateia, né, ela, você sabe que tem um papel ali dentro e acabou. Você abre e ela vai se encerrar ali. O e-mail não. Se for um e-mail com vírus, na hora que você clicar, que é o paralelo de abrir a carta, o seu computador todo pode estar exposto em todas as suas senhas, tudo que você tem ali dentro. Então, os cuidados, eles têm que ser muito bem sinalizados e a gente precisa entender para a gente não ser vítima. Eu queria até fazer uma observação que algumas pessoas, elas dizem que a melhor prevenção é não usar celular ou internet ou o que for tecnológico. Mas a gente sabe que hoje é praticamente impossível alguém ficar sem um meio de comunicação digital. Então, ainda mais pais que têm muito medo e resolvem tirar o telefone do filho de um adolescente de 15 anos que faz parte desse meio digital. Os amigos deles estão nesse meio. Várias pessoas importantes. Quando a gente fala de prevenção, eu acho que não adianta, né, tentar remover a pessoa desse meio digital, porque eu acho até que pode fazer mais mal posteriormente, porque a pessoa pode ser reinserida e não vai saber se cuidar, porque não teve o crescimento com os meios digitais. Sabe, Duda, todos nascidos a partir do ano de 2000 é o que a gente chama de nativos digitais, ou seja, eles já nascem com a tecnologia embarcada neles. É algo tipo um chip que eles têm, porque a tecnologia já está ali. Então, a gente tratar essas pessoas com esta proibição é algo muito violento. É violento. Isso não deve ser feito de forma alguma. A conversa ela é necessária, os limites impostos são necessários, o conhecimento é necessário, as trocas são necessárias. Então, assim, é muito simples, né? Parece. Vai lá, tira o celular do adolescente de 15 anos. Isso, nos dias de hoje, equivale ao isolamento. E equivale a ele, ou crianças menores, a um termo que a gente costuma usar também, que é o analfabeto digital. Então, assim, se você não tem o conhecimento, se você não tem o manejo, você não está inserido na sociedade. Daí é uma escolha. E eu acho, assim, se a pessoa tem mais de 18 anos, né, é civilmente capaz e tem a possibilidade de escolher, é uma coisa. Agora, o menor de idade, que os responsáveis, né, ou pai ou mãe, que comandam essa vida desse adolescente, retirar essa possibilidade dele, é um ato de extrema violência. Mas conversar, orientar, se instruir, não é fácil. Demanda tempo, conhecimento. Então você tem que entender do que você está falando. Se o seu filho, se a sua filha quer jogar um determinado jogo e você ouvir o seu vizinho falando que aquilo é perigoso, você vai precisar se informar para entender os limites, porque os jogos também têm os limites, tem supervisão e você consegue coibir várias ações danosas. Só que para isso você precisa entender. Com certeza. E tirar acaba sendo mais fácil. Então a gente precisa, sabe, parar de pesar a mão, entender a realidade, principalmente dos nativos digitais, entender essa realidade, tentar essa conversar. E a gente sabe que os pais desses nativos, eles são o que a gente chama de imigrantes digitais. Então, ali a gente já vê uma barreira, a gente vê um muro, uma diferença de geração muito grande. Mas, de alguma forma, a gente precisa chegar até essas crianças e adolescentes, entender, ouvi-los, né? Ouvi-los, são pessoas, ainda que menores de idade, são pessoas dotadas de vontade e até de responsabilidades. Eles sabem o que eles querem, tem que ter um acompanhamento, óbvio, mas a proibição não é o melhor caminho, é um abismo, é deixar essas crianças isoladas e de uma forma muito perigosa, porque vão acabar conseguindo esses acessos de uma outra forma e sem a supervisão. Isso que eu ia comentar, né? Tá deixando essas pessoas isoladas e muito mais vulneráveis a algum tipo de ataque, porque
É como a Duda falou, os amigos vão ter acesso de alguma maneira, em algum momento, elas vão conseguir esse acesso novamente. Pode não ser pelo dispositivo delas, que foi retirado, mas o da escola ou de alguma pessoa. E elas estando isoladas e desinformadas, e também muitas vezes elas não vão querer falar mais pros pais sobre isso, elas ficam completamente vulneráveis e à mercê dessas pessoas na internet que querem fazer algum mal pra elas, né? E tem muitas dessas pessoas. E é ali que elas acabam entrando nesse buraco mesmo, que muitas vezes é causado pela família. Então, assim, quando um pai, uma mãe não quer que o filho assista determinado programa de televisão, é fácil, né? Tecnicamente é fácil. Porque vai lá ver o que o filho está assistindo, desliga ou programa para aquele canal. Agora, com os dispositivos móveis, é muito difícil isso. E outra, a gente não está toda hora junto fisicamente com eles. Então, assim, precisa entender também essas diferenças e dificuldades que a própria internet nos traz. E a gente vai precisar pular esses degraus sabendo como lidar com eles. Eu entendo perfeitamente que não é fácil. Eu tenho um filho adolescente, os meus 2 filhos, eles são nativos digitais, eles nasceram após o ano 2000, então, assim, eu precisei, de alguma forma, entender também esse movimento, entender essa vivência deles, o tempo deles, entender cada um deles como indivíduo. É isso. E a tecnologia, por um outro lado, ela nos dá essa possibilidade de tratar com mais humanidade cada uma das pessoas. A gente consegue, porque com os dispositivos, com as tecnologias, com os aplicativos, eles são muito voltados para determinados tipos de pessoas. Então, isso é importante. As aulas online foram muito boas para muitos tipos de alunos e alunas. Isso ajudou muito. Então, isso também tem que ser levado em consideração. A gente tem que fazer aí, colocar um peso diferente, sabe? E tratar mesmo de uma forma individualizada. Cada um desses jovens, dessas crianças, lógico, a gente sabe, entende e é necessário todo esse lado da comunicação, da sociabilização dessas crianças com outras crianças, as brincadeiras ao ar livre, as brincadeiras com jogos que não são os eletrônicos. Tudo isso é muito necessário. Isso faz parte, sim, da vida e do dia a dia deles, precisa fazer parte, mas isso não quer dizer que excluir os dispositivos é o caminho. E agora que a gente estava falando principalmente mais de menores de idade, qual que tu acha que é o papel da educação digital na prevenção desses crimes cibernéticos? Total, Duda, total. Eu tenho a plena convicção de que a educação, ela nos liberta. A educação nunca é demais, a educação nunca é pouca e ela nunca é desnecessária. Em qualquer parte da nossa vida, seja com qual idade a gente estiver, seja de qualquer nível social, de qualquer lugar. A educação, pela educação, ela é de extrema importância e é isso que a pessoa tem por ela. Isso, o conhecimento. A partir da educação você tem conhecimento. E isso ninguém pode tirar de você. Então, isso é algo que é muito importante, é muito necessário. E a partir da educação, você vai ter suas próprias convicções, você vai conseguir dialogar. Você se formando, você consegue saber o que você acha certo, o que você entende que é errado, para que lado você pode ir. Então, a educação, ela é de extrema importância. E a educação na tecnologia, ela é urgente. Ela é urgente. A gente precisa tratar deste tema nas nossas escolas. A gente precisa abordar, a gente precisa, de alguma forma, capacitar os professores para que eles saibam como lidar com esses alunos tão sedentos por tecnologia, que não se contentam apenas com o que está escrito no livro. Eles querem mais, e eles podem mais. E ok, aquele que também não pode o que o outro pode, ele vai se limitar ao que ele pode, e está tudo bem, porque a tecnologia, ela é dinâmica, e cada um pode ir no seu momento. A régua, ela é diferente para cada um. Uhum. Então, isso é importante. Então, eu não vejo a educação fora da tecnologia. Eu não vejo como que nós podemos ter uma sociedade andando bem e com ética na internet se a gente não tiver a educação por detrás disso. E a educação, ela vem tanto da nossa casa quanto da escola. É a mesma premissa, desde que a gente é criancinha, que os nossos pais nos levam para a escola, que é uma continuidade da nossa casa. Então, assim, essa conversa, ela continua
A mesma. A gente não deposita na escola essa responsabilidade e nem a escola na família. É uma triangulação que deve ser feita, porque a escola e a família, elas são de suma importância na formação, tanto de caráter quanto educacional, das crianças e dos adolescentes. Sim, com certeza. Tu acha que o Brasil tá preparado para combater o crime digital no mesmo nível que alguns outros países? E se não, o que a gente precisa melhorar ainda? O Brasil é um país com muitas leis, isso eu posso lhe falar, são leis bem escritas, podem melhorar? Podem avançar mais? Sempre pode, mas o que falta mais no Brasil é com que as pessoas saibam como lidar com essas leis. É isso. O Congresso está se esforçando, a gente está debatendo agora a questão da IA. A Europa já está muito mais adiantada com relação a isso, mas a gente está aí. O que precisa é a sociedade, de alguma forma, se envolver, não deixar isso só para o poder público e a gente entender que a lei pela lei vai ser suficiente. Não vai. A lei do cyberbullying que eu falei lá no começo é necessária? Sim, ela é necessária. Então, conforme a sociedade vai modificando, conforme os problemas vão chegando, as leis estão aí. Elas estão aí e elas são executáveis. Só que a sociedade precisa também fazer a parte dela. A gente não pode esperar só dos governantes. E, óbvio, a gente tem uma polícia de inteligência muito bem amparada, eles fazem trabalhos, assim, excepcionais no antes, na prevenção também, e na busca desses criminosos virtuais. Isso é feito. É que para o público, assim, geral, a gente só fica sabendo, né, quando é desvendado, mas eles trabalham em cima disso muitas vezes por mais de anos, 2, 3 anos, em cima de organizações criminosas. E quais são os impactos assim mais comuns que as vítimas de crimes digitais enfrentam, tanto em termos financeiros, que a gente chegou a falar um pouquinho, quanto também emocionais? Olha, eu vou falar para vocês que os danos emocionais, eles são terríveis. Então, primeiro, quando a pessoa ela se dá conta de que ela foi vítima de algum crime praticado pela internet. Muitas vezes a pessoa ela reluta em entender que ela foi vítima de um golpe. Ela reluta. E depois que ela consegue entender que ela foi vítima de um golpe, ela tem dificuldade em prosseguir. Então ela vai ficar quieta, parada, não vai contar, não vai procurar ninguém, até de alguma forma ela conseguir reviver. A verdade é essa. Então, o que eu percebo que é muito difícil para essas vítimas é que elas ficam completamente com o psicológico delas dilacerado. E vem junto o impacto financeiro, né? Então, isso é muito grave, é muito danoso, e ela acaba, além do prejuízo financeiro que ela sofreu, ela fica com prejuízo emocional, assim, um buraco nela, terrível. E aí precisa realmente entrar as terapias para que essa pessoa consiga se restabelecer com dignidade, porque muitas vezes, assim, a dignidade dessas pessoas fica muito, mas muito abalada, é muito triste. É muito triste isso. Então, a gente tenta fazer esse trabalho de conscientização para que menos vítimas apareçam, né? Para que a gente não precise entrar tanto com processos no judiciário, para que o juiz não precise decidir tanto a respeito de uma indenização, a respeito de uma quebra de uma plataforma, a respeito de proibir um vídeo de ser divulgado porque aquilo interfere no íntimo da pessoa e causa danos. Então, assim, se as pessoas conseguirem agir com mais ética, muitos problemas eles serão resolvidos, muitos. Uhum. E quais recursos legais estão disponíveis hoje em dia para as vítimas de crimes digitais no nosso país? É fácil obter essa ajuda? Primeiro, ela vai precisar entender que ela foi vítima de um crime digital. Ela entendendo isso, ela vai procurar uma delegacia, ela vai fazer o boletim de ocorrência dela, e daí ela vai ser orientada a procurar uma ajuda jurídica para que o dano dela seja minimizado, para que ela possa restabelecer. Muitas vezes ela perde, né, as redes sociais, muitas vezes ela tem os dados mesmo tirados dela, muitas vezes as fotos dessa pessoa estão em celulares que ela nem sabe aonde, ou ela está sendo ameaçada
de ter essas fotos divulgadas. Então, dependendo do crime que essa pessoa está sofrendo, ela tem que procurar uma determinada orientação. Mas a primeira orientação é fazer o boletim de ocorrência, é documentar numa delegacia o que tem acontecido, e a gente tem tido aí das delegacias um bom respaldo, que não acontecia há anos, porque quando a gente começou a lidar com isso, porque realmente as pessoas não entendiam que determinado crime era crime, que no mundo virtual pode-se punir, que pode-se pedir a apreensão, que pode-se pedir a prisão de alguém que persegue outra pessoa pela internet. Então, assim, para você conseguir um mandado de prisão, o perseguidor, ele não precisa bater a sua porta, ele não precisa morar no mesmo local que você, ele não precisa te seguir de carro, não precisa. Ele pode simplesmente te perseguir por celular, no mundo virtual, ele pode. E com isso, a gente precisa ter o respaldo do judiciário, da polícia, e depois do judiciário. E a gente consegue, porque tem casos gravíssimos de perseguição via internet. A gente estava falando, né, um pouquinho agora dessa parte mais da ação da polícia, né? A justiça, ela costuma ser rápida, a justiça contra o criminoso, né? Costuma ser rápida e eficiente em casos de crimes digitais. As vítimas, elas enfrentam, assim, longos processos para conseguir reparação. Como é que é mais essa questão do tempo? Não mais. A gente está tendo um respaldo também do Poder Judiciário, uma rapidez, um entendimento também de juízes e juízas a respeito dos crimes digitais e das ações, por exemplo, que as plataformas devem ter na internet e a responsabilização das mesmas. Então, isso é muito importante. Ou seja, a gente está no momento de grande avanço de conhecimento dessas pessoas que trabalham com o direito digital. Então, para a gente entrar com um processo, em uma semana, no máximo, a gente consegue uma tutela, por exemplo, para derrubar um determinado vídeo. É rápido isso. E a gente consegue quebras para descobrir aonde aquele IP estava, quando aquela ligação foi feita. Então, a gente faz todo o movimento dentro do judiciário que a gente está tendo esse amparo legal. E é muito importante também a gente entender e até saber que para a gente ter esse respaldo dentro do país, né, que a gente está no Brasil, vocês perguntaram das leis do Brasil, para a gente poder ter esse respaldo, a gente precisa de lei. Então, assim, é determinado por lei que para uma plataforma estar operando no território brasileiro, ela precisa ter um representante legal, ela precisa ter um endereço. Então, isso é básico. Por quê? Qualquer problema que a gente tenha, qualquer avanço da lei que essa plataforma faça, a gente vai ter como responsabilizar e a gente vai ter como encontrar. Porque hoje a gente acessa alguma plataforma e se a gente for processar essa plataforma, a gente tem o endereço dos responsáveis. E esse endereço é divulgado. E a gente sabe aonde encontrar. A gente sabe, a maioria estão em São Paulo, na capital, com endereço físico e com pessoas ali para receber. É o mínimo. Porque ainda que a internet ela não tenha muros, ainda que as conexões sejam muito rápidas, a gente precisa de um mínimo de respaldo para saber quem é que está do outro lado e quem é que vai se responsabilizar por aquilo que a gente está vendo, que a gente está hospedando, não é? Então, assim, essas limitações, inclusive, elas são necessárias para que a gente tenha, assim, uma internet segura para mim, segura para vocês, segura para todo mundo. Então, a lei, a supervisão e essas limitações, elas fazem parte do jogo, de um jogo ético dentro da internet. Porque se você não quiser, se você contrariar isso, é porque você não está querendo agir com ética. Sim, é muito bom saber disso, porque acho que muitas vítimas, às vezes, desistem de ir atrás da justiça, de pedir ajuda, por acharem que o processo vai ser muito longo, que não vai valer a pena, que ninguém vai ser responsabilizado, ou que aquele vídeo que já tá online vai demorar muito pra sair do ar. Então, pra que tentar, não é mesmo? Então é muito bom saber que a nossa justiça tá melhorando cada vez mais em relação a isso e que pessoas estão sendo, sim, responsabilizadas e que determinados casos são levados com urgência, né? E além disso, se o processo é demorado, a vítima, ela passa o tempo inteiro revivendo
tudo que ela passou. O que às vezes ela não quer mais, ela quer só deixar essa história pra trás e aprender com o que aconteceu, mas não ficar todo dia, toda hora lembrando do que fez tanto mal pra ela. Duda, por isso que o fortalecimento dessa vítima é muito importante. E aí entra a equipe multidisciplinar, que não são só com advogados, com o jurídico, mas uma equipe de psicólogas, né, para direcionar, né, dar esse amparo e esse fortalecimento. E o que você falou tem total relevância, é o que a gente chama de não revitimizar a vítima. Essa é uma grande luta, porque vítima é vítima. Não tem ser, não tem mais. Se a vítima disse que passou por aquilo, ela passou. Ela passou, e a gente vai cuidar dela, a gente vai amparar ela, e a gente vai lutar, assim, com todas as forças para que ela tenha a sua reparação atendida e que ela se coloque de pé novamente. É isso. E a vítima, ela não é culpada. É outra premissa que a gente tem que sempre falar. A vítima não é culpada do que ela sofreu. Vítima é vítima. Sim. Antes da gente finalizar, só queria tocar num ponto que eu acho que é importante. Que também tem muita gente que não tem condições, né, de ir atrás de algum advogado ou de alguma ajuda, mas todas as vítimas têm direito pelo Estado a serem defendidas, certo? Me corrige qualquer coisa. Sim, Luísa. O Estado, ele supre, do ponto de vista jurídico, também essas questões, porque é um direito o acesso à justiça. Então, aquelas pessoas que não têm condições de contratar um escritório para promover uma determinada ação, pode sim procurar as procuradorias do Estado, defensorias públicas, tem muitas que são conveniadas com as faculdades. E a gente tem a Anvinte também, que eu, Yolanda Garay e Wanderson Castilho fundamos. E a gente presta essa assessoria, esse acompanhamento para as vítimas. A gente fundou em julho de 2019 a Anvinte, que é a Associação Nacional das Vítimas de Internet, justamente porque no escritório jurídico a gente recebia muitas vítimas. E daí, sabe, chegou uma hora que a gente tinha que fazer um trabalho maior, um trabalho de maior acolhimento, tanto com o número de pessoas, como no escopo mesmo. E que não era só o jurídico, né? Essas vítimas, elas precisam além do jurídico. Sim, com certeza. O nosso tempo já tá curto. Queria agradecer muito, Tanila, por estar aqui com a gente, por ter tido essa discussão, por trazer o teu conhecimento para nós também e para todos os ouvintes. Obrigada pelo teu tempo, por se disponibilizar a falar aqui com a gente. Para quem não sabe, a Tanila, ela tá em São Paulo. Então a gente fez essa gravação à distância. Muito obrigada, Tanila. Nossa conversa foi maravilhosa e poderia se estender por muito mais tempo. Eu que agradeço a vocês. Eu fiquei muito feliz de poder participar, de poder falar. Eu acho que quanto mais a gente conseguir se comunicar, é isso que importa. A gente tem a obrigação de disseminar o conhecimento. Eu acho que o canal de vocês, eu parabenizo vocês aí, estudantes de tecnologia, de ciências da computação, e assim, tão engajadas em temas relevantes para uma sociedade. É isso. Então, assim, vocês fazem parte, assim, do que a gente tem na sociedade atual e estão também, de uma forma muito brilhante, sedimentando um futuro melhor. Muito obrigada e parabéns. Então é isso, nosso segundo episódio. Não esqueçam de seguir nas nossas redes, que estão aqui na nossa página do Spotify, e também no nosso canal no YouTube. Além disso, se vocês quiserem também nos trazer propostas de temas para os próximos episódios, podem entrar em contato com a gente, tanto pelas nossas redes sociais, Instagram, por exemplo, ou também pelo nosso e-mail, que também está nas redes sociais. Se vocês quiserem trazer sugestões de temas ou sugestões de próximos convidados também, a gente revela. Até o próximo episódio!